everyone, welcome again. Bem-vindo de volta, alunos do primeiro ano da mediação tecnológica. E aí, curtiram o nosso momento interativo? Our first momento interativo. Pra gente fazer o quê? Aquela atividade lá, né? Aquela atividade que vocês fizeram. Será que vocês fizeram bem? Será que vocês puderam fazer a leitura e mostrar para os alunos como você é bom em falar inglês? Espero que sim. Chegamos aqui na nossa aula de Review and Exercise. Coloca aqui na tela atrás para mim, Director, let's go. Vamos lá. Aula 10.2, já chegando na nossa última aula da primeira unidade. Time flies, o tempo voa, né? Foi rápido. Gente, como foi rápido. Vamos lá. I love studying English. Eu amo estudar inglês. É o título da nossa aula, que carrega aí um verbo de preferência e carrega também o verbo study, que está aqui com ing. Lembra lá por que o verbo vem seguido de ing e quando ele vem seguido do to, no infinitivo? Qual é a nuance dos dois? Vamos relembrar agora? Primeiro, esses foram os verbos de preferência que a gente viu nessa aula. Love, like, hate, prefer, enjoy, mind. Foram esses 5 verbos. Love vai significar amar, like vai significar curtir, gostar, hate. Aliás, foram mais do que esses verbos aqui. Teve um que eu não coloquei, mas eu falo aqui na hora. O hate, que é o odiar, e também teve o loathe, aquele que é o detestar, L-O-A-T-H-E. Lembra? Se não lembra, vou colocar lá na tela. Let's go. Que eu esqueci de colocar aqui pra vocês. Vamos lá na tela. Pra vocês se lembrarem que a gente também falou de um outro verbo que vai falar sobre não curtir de uma forma mais enfática, né? Porque o tal do like, quando você quer dizer que não gosta de alguma coisa, vou até começar pelo like. Você tem também a opção de dizer dislike, né? Dislike, que inclusive é o que a gente falou na aula de hoje. Likes and dislikes, verbos de preferência, coisas que você gosta e você não gosta. E você também, para colocar aí na negativa, você sabe, tem que colocar o do not ou does not, dependendo do pronome pessoal, assim como love, assim como hate. Só que o hate você também tem um outro que é um sinônimo, que é o loathe, que também falamos na nossa aula, que é aquele que é o detestar. Tem o prefer, que é o preferir, tem o enjoy, que é o curtir, e tem o mind, que também vai trabalhar da mesma forma como love, como like, como hate, prefer, enjoy, que é quando você quer colocar ele na negação. Lembra lá que tem que colocar o do e o don't. Quando você está falando, deixando bem claro, no presente, tá? Quando você estiver falando no presente, não que seja sempre o do e o don't. Não, você também, aliás, o do e o does com o not, você também tem como falar essas frases, usar esses verbos, no caso, no passado e no futuro, tá? A gente estava falando aqui, pensando no simple present. Muito bem? E lembra lá que tanto o enjoy quanto o mind, eles não aceitam verbo com o infinitivo to, não aceitam verbos seguidos do to. Eles sempre vão ser usados com o verbo no ing, independentemente se for de caráter geral ou de algo mais específico. Não importa, não se esqueça disso. Agora, os outros verbos, love, like, hate, prefer, eles, prefer, é exatamente assim que fala. Eles vão ter essa nuance. Você pode usar ele seguido do verbo no infinitivo, to, love to read, né? E vai ter aquele significado de quê? De algo mais específico. Então, I love to read in the morning. Eu gosto de ler pela manhã. Já à tarde nem tanto, à noite também não. Agora, I love reading com ing no final. Lembra que quando você usa o ing no final, o segundo verbo que vem depois da preferência, ele já é de caráter geral. A ênfase sempre estará no segundo verbo, ou seja, não mais na preferência como acontece quando tu usa o to, muito bem? Então, I love reading a book, ou seja, eu amo ler. Aliás, I love reading books, porque a book você está colocando que é só um livro, né? Está especificando. Mas quando você fala I love reading books, significa que você ama ler livros. Não importa quando seja, porque ao usar o ing você está falando de uma forma mais geral, dando ênfase no verbo que vem depois da preferência. So, that's it. Essa foi a nossa review, nossa revisão. A atividade de sala para vocês. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct, let's go. Vamos corrigir? Olha aí, momento de tirar suas questions, suas dúvidas. E temos esse texto.
né? Tem esse texto aí, um textozinho marromeno, que vai falar de quê? Mais ou menos o que eu falo, não é tão pequeno, também não é tão grande. E vai falar, não, retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse porque eu não tinha visto aí essa parte do texto. Aí a gente tem aqui a nossa primeira interpretação. De acordo com o texto, o que ele ama fazer. Se eu fosse dar uma dica para vocês, quando estiver lendo o texto, primeira coisa que vocês fazem, eu acho que eu já falei isso até lá na primeira aula, não lembro, que vocês devem fazer, é uma dica, faz quem quiser. É o quê? Ler o enunciado primeiro, principalmente pensando lá no Enem, leia todas as alternativas para depois ir no texto, ficar desesperado ou não, tá? Primeiro isso. Só que aqui a gente acaba fazendo diferente, mas às vezes eu leio o enunciado dependendo, é por causa do tempo aqui, né? Então eu não posso ficar muito tempo lendo o enunciado e as alternativas para ler novamente logo em seguida. Então, de acordo com o texto, o que ele ama fazer? Jogar dados. Letra B, pedir comida do McDonald's. Letra C, gente que passa o tempo todo no Instagram. E letra D, jogar Zelda. Letra E, fazer comida em casa. Tem até uma aqui que eu fico assim, não faz sentido. Eu uso meu conhecimento de mundo e eu penso, o que uma pessoa ama fazer? Gente que passa o tempo todo no Instagram, não faz sentido, né? Então essa C eu já sei que não é a minha resposta de jeito nenhum. Vamos lá. Things I like, things I loathe. Que é a atividade que vocês fariam, inclusive, né? Coisas que eu gosto, que eu curto e coisas que eu detesto. Então vamos lá. I love playing Zelda. Eu amo jogar Zelda. Então ele ama jogar Zelda em qualquer momento. Olha aqui a ênfase no meu verbo, no meu segundo verbo depois do meu verbo de preferência. I expect a period of almost 6 years between one game and another. Então eu espero aí um período de quase 6 anos entre um jogo e outro. But I don't care. Mas eu não me importo. It's one of the things I really enjoy doing. É uma das coisas, it's one of the things que eu realmente curto fazer. I also love reading. Eu também amo ler. Perceba que aqui, nessa frase no presente simples, eu falo I also love reading, sem falar I love reading, porque esse also significa também e ele vem entre o sujeito e o verbo principal. Então, existem essas nuances de certos usos de certas palavras que vão mudar ali aquela receita do bolo que a gente passou para vocês lá na aula do Simple Present. Então, esse also precisa vir aqui na frente. Se eu fosse falar utilizando o outro também que existe no inglês, que é o to, muito conhecido, talvez vocês também já viram essa palavrinha, que também significa to, aí ele já viria lá no final da minha frase, não na frente. Tudo bem? Então vai mudando aí por conta de certas palavrinhas. My sister always says that I should read less novels and focus more on passing a civil service exam. A irmã dele sempre, né, colocando ele aí no paredão. O que ela diz? Ele diz aqui que minha irmã sempre, my sister always says, diz que eu deveria ler menos romances e focar mais em passar no exame aí, um concurso civil. Concurso civil não, concurso público. Curso público, muito bem? Então, aqui nessa minha frase, my sister always says, o meu verbo está aqui. O verbo principal é o verbo say, que está aqui conjugado na terceira pessoa por causa do my sister. Simple present aqui, tá? A gente ainda está na aula de simple present. Então, minha irmã diz. E esse always é aquele meu marcador de tempo. E aí também muda um pouquinho aí na nossa receita de bolo, porque o always, ele virá aqui sempre entre o sujeito e o verbo principal. Muito bem? E é isso. Vamos seguir. Speaking of my sister, falando aí da minha irmã, I love my family. Eu amo minha família. Então, aqui nesse caso, I love my family, significa que o my family, você sabe, não é um verbo, é o substantivo o substantivo family e o adjetivo possessivo my. Então, eu amo minha família, eu não preciso me importar se vem com to, se vem no infinitivo ou se vem com ing, porque eu estou usando aqui seguido de um substantivo. Lembra lá no início da nossa aula? I feel so safe. Eu me sinto muito seguro. Ou segura, né? Se fosse uma menina, mas eu acho que esse texto fala de um rapaz. It's funny to think about it. É engraçado pensar nisso. I know the world. Eu conheço o mundo. I've lived in several countries, but since I returned to live with my family
It's enough for me to spend a day away from them and I already miss them. Então é muita parte aqui que eu falei para dizer o quê? Ele fala, eu conheço o mundo, ou seja, viajou bastante. Ele fala que morou, I have lived. Isso aqui é uma conjugação verbal que a gente só vai ver lá no segundo ano, tá? Se trata aí do present perfect. Então talvez você não esteja reconhecendo. Eu morei em vários países, mas desde que eu retornei a morar ou a viver com a minha família, é o bastante para eu me to spend a day away, é bastante para mim passar um dia fora, longe deles, perdão, ou seja, tá fora, né? Então tá longe deles e já sentir saudade deles, miss them. We have a ritual that I really like. Nós temos um ritual que eu realmente curto. Então ele gosta muito da família, né? Todo mundo concorda. I like eating from McDonald's. Ou seja, eu gosto de comer do McDonald's. Então a ênfase está aqui, ó. Não na preferência e sim no ato de comer. On Thursdays. Ou seja, eu gosto de comer no McDonald's nas quintas com minha família. We're, né? Porque aqui você sabe que o verbo to be está contraído com o pronome pessoal. Isso foi feito lá na primeira aula da nossa unidade 1. We're always watching something on Netflix. Nós sempre estamos assistindo algo na Netflix. Detalhe, esse ing aqui nesse verbo, que é o verbo watch, não tem a ver com o ing que nós aprendemos na aula de preferência, tá? Esse ing realmente é aquele ing onde você vai colocar a tradução de ando, indo, porque fala de uma ação em progresso, aqui no caso, no presente. Então, nós sempre estamos assistindo, olha aí, assistindo tem progresso, alguma coisa, esse ing já não tem nada a ver, tá? Faz parte da palavra, na Netflix, and talking about our jobs. E falar aí dos nossos trabalhos, dos nossos empregos. And what do I not like? E o que eu não gosto? Né? Ele começa a falar, I hate people who don't see a news program. Eu não gosto de pessoas que não assistem aí programas de notícias, don't watch a soap opera, não assiste uma novela, have nothing to talk about and only know how to talk about gossip and stay on Instagram all the time. Então ele fala aí, ó, não gosto de pessoas aí que não assistem um jornal, uma novela, né? Mas tudo bem. E não tem nada para falar sobre e só sabe falar sobre fofoca, gossip e ficar no Instagram todo o tempo. I love staying with this kind of people. Eu detesto ficar, olha a ênfase aqui no ficar, com esse tipo de pessoa. What a waste of time. Que perda de tempo. Que perda de tempo. What a waste of time. Muito bem, então no final desse texto ele desabafou, que tinha que desabafar, falou que não gostava e de acordo com o texto, e aí, o que ele ama fazer? Então nesse caso, na letra C não faz sentido, porque a gente sabe que ele detesta isso, não que ele ama. Então temos aí todas as opções e a única opção que realmente faz aí, dá de encontro com o que a gente está procurando, é o jogar Zelda, que é aquele jogo que ele espera tanto tempo para chegar, para ele jogar, ele é simplesmente apaixonado pelo Zelda. Eu não entendo desse jogo não, quem conhece? Eu faço a menor ideia de que jogo é esse. Sei que é um jogo onde você joga aí enfim, na TV, né? Você compra aí o CDzinho para rodar o jogo e assim vai. De acordo com o texto, o que ele também ama fazer. Então, mais uma situação que ele ama fazer. Ler, comer no McDonald's, jogar conversa fora com a família, falar com quem não assiste um jornal, assistir programa de culinária. Jogar... Então, o que ele ama fazer. Veja bem, quando ele fala de McDonald's, ele fala que ele gosta. Não é amar, né? Tem uma diferença aí, bem grande, né? Todo mundo concorda. Quando ele fala sobre jogar conversa fora com a família, ele não fala de amar. Ele fala o quê? Tá bem aqui no texto. Deixa eu ver. Eu amo minha família. The world I've lived in several countries, but since I'm returning way lá. Tem algum momento ele fala aqui. Eu acredito que deve estar. Ele fala que. Talvez ele não fale dessa forma, que gosta, que curte, que eu não tô vendo aqui. Mas também não é a nossa resposta correta, não.
sobre jogar a conversa fora com a família. Vai sobrar o quê? O ler, que é justamente a nossa resposta que a gente está procurando. E onde é que ele diz que ele ama ler? Ele diz em algum lugar aqui, ó. Eu também amo ler. I also love reading. Bem aqui. Eu também amo ler. Também porque ele já fala que a primeira coisa que ele ama, primeiramente, é o quê? É o jogar Zelda. Muito bem. Então, 1 e 2 respondida. Vamos para o número 3. Escolha a resposta correta. Letra A, love. Letra B, don't like. Letra C, doesn't mind. Eu já vejo um erro aqui na letra C, porque primeiro, quando eu uso doesn't, o meu verbo logo em seguida não vem com conjugação de terceira pessoa, tá? Não importa. Então, isso aqui já está errado só por causa desse S no final da palavra mind, que não teria que ter S nenhum. Loves, like. Né? Então, a primeira coisa que eu vejo é o she. Se eu vejo o she, eu sei que o meu verbo que vem logo depois dele no simple present tem que ter conjugação de terceira pessoa, o que não tem na letra A, beleza? E o que naturalmente na B não teria, lógico, mas só que eu estou usando don't. Don't eu não vou usar com she e sim doesn't. Então, na B também não é minha resposta. E a letra E também não é minha resposta, afinal de contas, like não está com conjugação de terceira pessoa. O que sobra somente aí a letra D, que é a nossa resposta correta. She loves going to the park. It's great. Ou seja, ela ama ir ao parque. O foco está aqui na ação de ir. É ótimo. Então, ela gosta disso. A resposta é o loves, por causa da conjugação, o S, terceira pessoa. E a 4, complete a lacuna com a melhor resposta. Nós temos A, enjoying, nós temos B, mind, nós temos C, doesn't mind, nós temos D, preferring, nós temos E, don't love. Primeiro que eu tenho aqui o uso da primeira pessoa do plural, we que é nós. We que é nós e logo em seguida eu tenho uma negação. Então, se eu tenho uma negação, na letra E não faz sentido eu ter outro don't. Não preciso colocar, já tem aqui. Então, esquece isso. Sai a letra E. Então, veja aqui o resto da minha frase. Reading comics every day. Então, ler quadrinhos todo dia. Eu já tenho a minha ação aqui, a minha segunda ação, que não é a preferência, assim, o que realmente eu amo, não gosto, odeio, detesto, o quê? Fazer, que é o ler, né? Então, eu já sei que eu não vou usar o enjoy com ing, o enjoy teria que ser sem o ing. Eu poderia usar o mind e o doesn't mind também não posso utilizar. Então, a gente tem aí a única resposta correta, que é o mind mesmo, que é o que eu poderia usar e é só ele mesmo. We don't mind reading comics every day, ou seja, nós não nos importamos em ler, passar o tempo, né? Passar o dia lendo. Não tem a palavra passar o dia, mas eu já falei, passar o dia lendo comics, ou seja, aí os quadrinhos. Nenhuma dessas respostas estariam corretas, exceto a letra B. Muito bem, lembrando que o mind só é utilizado, o outro verbo que vem logo em seguida só tem que vir com ing, só pode vir com ing, tanto mind quanto enjoy. Só que aí no caso é enjoy e não enjoying. Não que enjoy não existe, existe, tá? Mas ele existe em uma outra situação, quando você usa aí os tempos progressivos. Muito bem? É isso, pessoal. Respondidas as nossas atividades, fica aí para vocês as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. Não é a nossa última aula de Simple Present. Tem uma aula aí que vai falar de mais uma questão do Simple Present, tudo bem? Mas ela ainda tá chegando, tá vindo aí na unidade 2. Espero que vocês tenham aprendido. See you next class. Bye!